Até amanhã, gente. Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 3 de dezembro de 2025. Aí temos a imagem de um print que eu fiz ontem, pesquisando sobre a pesquisa Atlas Intel que saiu ontem. Então, dei um print no que o Google colocou. Olha só, Lula cai, Tarcísio sobe. O que diz a nova pesquisa? Lula tem empate técnico com Tarcísio, Michele e Bolsonaro, diz Atlas Intel. Desaprovação de Lula sobe e atinge 50%. Aprovação de Lula cai e rejeição passa dos 50%. Pesquisa Atlas Intel mostra queda de Lula e avanço de Tarcísio. Pesquisa Atlas, na grande maioria, destacando aspectos negativos da pesquisa Atlas Intel. No entanto, a Fórum publicou isto aqui. Lula lidera todos os cenários da nova pesquisa Atlas Intel para 2026. Ou seja, a imprensa destacou, no geral, o negativo. A Fórum foi, já que é uma pesquisa eleitoral, vamos ao resultado da eleição. A nova é uma reportagem do Julinho Bittencourt. A nova rodada da pesquisa, divulgada na terça, ontem, aponta Lula como favorito nas eleições de 2026. Aí temos aqui, cenário 1. Não vou ler a pesquisa toda, porque isso já foi assunto aqui. Lula 48, Tarcísio. Lula com Tarcísio. Lula 48,4, Tarcísio 32. Aí vem Ronaldo, Ratinho. Nesta cenário 1, o Lula ganha no primeiro turno. No primeiro turno. Cenário 2, Lula, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado. O Lula não ganha no primeiro turno. Está perdendo por 1 ponto e pouquinho. Como a margem de erro da pesquisa é de 1 ponto, podia ganhar também no primeiro. Cenário 3, Lula, Ronaldo Caiado, Ratinho. Lula ganha no primeiro turno. Cenário 4, Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado. Também o Lula está perdendo por 1 pontinho e pouco. Dentro da margem de erro, ele poderia também vencer no primeiro turno. Não vamos entrar na questão aqui, nem o assunto hoje não é discutir a metodologia da pesquisa Atlas Intel, que eu, por exemplo, não confio em pesquisa Atlas Intel. Se o Plínio gosta, eu não gosto. Eu acho que esse negócio de... não é a minha. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos trabalhar em cima como diz o presidente Lula, do dado concreto. Nessa pesquisa, mostra a avaliação do governo do presidente Lula. Embora o Lula estivesse vencendo todos na hora de votar, em quem você vota? Lula ganhasse, na hora de avaliar o governo, 48,6% ruim, péssimo. 7% regular e ótimo e bom, 44,4%. Quer dizer, muito além da margem de erro, a avaliação da maior parte da população é de que o governo... Agora, com todas as ações positivas, as retomadas, o menor índice de desemprego na história, o preço do arroz, do feijão lá embaixo caiu, é verdade, não vamos inventar. Não é? O programa Minha Casa Minha Vida retomado, o programa do Pé de Meia, o bujão de gás para a família, o Vale Gás, todos os programas do governo do presidente Lula, avaliar que o governo é ruim, péssimo, desse jeito, quase metade da população, 48,6%. Mas aí voltamos àquilo que a gente já falou aqui, na Genial Quest, como as pessoas se informam sobre política. 39% pela TV, 35% redes sociais. Então,
O trabalho da direita nas redes sociais e na TV e mais rádios, jornais e tal, fazem esse efeito do que a gente estava vendo ali. As pessoas, o que vem é aquilo. E o Tarcísio subiu e encostou no Lula. E por isso é que eles botam o Bolsonaro na pesquisa. O Bolsonaro, todo mundo sabe que não pode concorrer há um ano. Mas ele fica na pesquisa, o povão vira e fala, e lá, o Lula está empatado com o Bolsonaro. Então, mantém o assunto Bolsonaro, mantém a hipótese Bolsonaro na cabeça do eleitor do Bolsonaro. Sendo que o Bolsonaro não podia concorrer, nem pode. E, incrivelmente, preso, a Atlas-Intel pesquisou Lula e Bolsonaro nessa pesquisa. O cara está preso. Tem que avisar para a Atlas-Intel que aquilo que o Flávio Bolsonaro não sabia, que o pai dele está trancado. Tranca o meu pai. É isso, ele está preso, gente. Ele está trancado. Trancado. Outra coisa, de uma outra pesquisa Genial Quest, tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Aquilo que chega à população sobre o governo. 46% mais negativo, ou seja, quase 50%. Daí, talvez, o resultado da anterior aqui, que dá 48% de ruim, péssimo do governo. 46% mais notícias negativas. 20% não tem visto notícia. Ou seja, 66% ou recebe notícias negativas do governo, 46%, ou não viu nenhuma notícia do governo, nem positiva, nem negativa. E apenas 30%, ou seja, 3 em 10, tiveram notícia positiva do governo do presidente Lula. A coisa é tão descarada, esse trabalho da mídia e tudo, que neste domingo, agora que passou, a ombudsman da Folha, Alexandra Moraes, publicou uma crítica ao jornal, que o título é Quando as, aspas, derrotas do governo, aspas, derrota do governo, viram derrota da notícia. Mostrando isso, que essa ideia de ficar vendendo as coisas como derrota do governo, o que não é derrota do governo, é derrota da sociedade brasileira, acaba sendo uma derrota da notícia, que é o dever do jornal e do jornalismo. Ela comenta, a fórmula da derrota do Lula, governo do Planalto, voltou com tudo ao noticiário, anabolizada pela crise entre o Congresso e o governo federal. Aspas dela, Congresso impõe derrota a Lula e derruba parte dos vetos à lei de licenciamento ambiental. Em novo revés para o Planalto, parlamentares derrubam vetos a programa de socorro ao Estado. E ainda teve a pauta-bomba, a derrota com outro nome, Senado aprova pauta-bomba bilionária após Lula indicar Messias ao STF. Esses termos, diz a ombudsman, acabaram virando clichês jornalísticos para peripécias políticas. Alguns leitores, assinantes da Folha, que são apenas os que podem comentar, na Folha são assinantes, enxergam a má vontade do jornal com o governo. Mas, mais do que isso, porém, essas formulações parecem sintomas de uma leitura política viciada ou leitura factual com vícios de politicagem. Ou seja, a ombudsman está puxando a orelha da Folha, que estaria fazendo uma leitura factual com vícios de politicagem. Aí aqui citam uns assinantes que fazem comentários. Para o engenheiro Roberto Garcia, o título sobre licenciamento ambiental foi a gota d'água, ele se irritou. Por quê? Ele diz, a Folha não é um jornal que respeita consensos científicos, como algo que vai contra a ciência, ou seja, o PL da devastação, pode ser classificado como derrota para o Lula, questiona o leitor. Por favor, definam as situações pelo que elas realmente são. O Lula tem 80 anos. A demolição do licenciamento ambiental feito pela
PL da devastação na Câmara não é derrota para quem não vai ser afetado. Vou dar uma sugestão: o Congresso derruba vetos à lei de licenciamento ambiental em derrota para os nossos filhos. A derrota não é do governo do Lula, a derrota é do Brasil, quando eles fazem um crime ambiental, como era quando foi a aprovação da lei da bandidagem, que falou que era a derrota do Lula. Não, era uma derrota do Brasil se aquilo fosse aprovado, tanto que o povo foi à rua e eles voltaram atrás. O PL da devastação é isso, é uma derrota para o Brasil. Para o Brasil. Márcia Meireles, 71 anos, também escreveu o Ombudsman por esse motivo. Tratar o retrocesso ambiental perpetrado pelo Congresso como derrota do Lula, como fez a Folha, me parece uma visão totalmente equivocada. O assunto é muito sério para ficar só na seara da briga política. Aí, diz a Ombudsman, neste ano pré-eleitoral, elas dificilmente arrefeceriam. Na semana passada, a tal derrota do Lula foi a aprovação na Câmara do texto base do projeto da lei antifacção, que, na verdade, prejudica o trabalho da Polícia Federal e da Receita Federal. Primeiro, com o primeiro projeto do DERIT, era submetendo o trabalho da Federal e da Receita Federal ao governador do Estado. Depois, na última redação, ele tirando verbas da Polícia Federal e da Receita Federal para o combate ao crime. Isso daí é derrota do governo do presidente Lula? Não, é derrota do país, é derrota do Brasil, da nossa segurança pública, quando tira-se verbas do trabalho da Polícia Federal e da Receita Federal. Diz a Ombudsman, não se trata de negar o jogo político, nem de determinar qual lado está certo ou errado, mas da frequência com que o jornalismo parece se contentar em passar recados, sobretudo quando as derrotas não são surpresa. Abordagens como essas ajudam a inflar conflitos políticos que fazem a festa de poucos tesoureiros e deixam à deriva o leitor comum, aquele que paga pelo conteúdo jornalístico. Aí é aquilo que se vê, né? Isso aqui já não é mais a Ombudsman. É aquilo que se vê no noticiário. O governo Lula obteve um recorde na apreensão de drogas, porém, a sensação de insegurança pública permanece elevada. A economia apresenta sinais de recuperação. Todavia, a gastança do governo ameaça as contas públicas, sempre com um viés negativo em cima de uma notícia positiva. Ou outro, como eu já mostrei aqui, o famoso apesar da crise, onde, tempos atrás, toda notícia era que o Brasil estava em crise. Todas as manchetes eram crise. Aí a gente via, apesar da crise, a indústria tem projetos de 34 bilhões no Mato Grosso do Sul. Apesar da crise, cresce o número de empregos em Londrina. A arrecadação de impostos de pequenas empresas cresceu, apesar da crise. Apesar da crise, a Hyundai trabalha no limite. Todas as manchetes têm, apesar da crise. Então, o que fica no subconsciente da pessoa? O país está em crise. Você bota a notícia positiva com apesar da crise. Ou então com mais tem tal problema, mais tem outro problema. E aí? E aí, o que fazer? O que fazer? Como o governo e como as pessoas que querem que o presidente Lula se eleja e que haja um Congresso no ano que vem eleito que não seja esse daí, que trabalha contra, não o governo do presidente Lula, porque vocês acham que se fosse o presidente fosse o Bolsonaro, o Congresso ia votar de modo diferente? Pelo contrário. Pelo contrário, eles iam votar mais leis antiambientalistas e mais leis em favor do crime organizado. Como diz o Tarcísio lá em São Paulo, o PCC não tem nada a ver com isso. Então, uma coisa que os evangélicos fazem muito bem, que é a comunicação em células. Eles se utilizam de várias células
para a comunicação, eles dividem a comunicação em células. O principal objetivo dessas células, no caso religiosa, é tornar a mensagem da igreja, ou no caso do partido, ou do governo, ou do presidente Lula, como você queira, a mensagem visível e acessível, tanto para os membros existentes, quanto para a evangelização de novos públicos. Isso é feito através de evangelismo digital, usar a internet e redes sociais para alcançar pessoas fora do templo físico. Engajamento da comunidade, manter os membros informados sobre o evento, ou seja, nós que queremos a continuação do governo do presidente Lula, eu imagino que a maioria do chat aqui seja disso também, temos que trabalhar nisso. Usar a internet, propagar, manter as pessoas informadas sobre o evento, não é só ficar... Nós temos que criticar o Bolsonaro, criticar o Flávio, criticar a Michelle, mas temos que informar as coisas boas que estão sendo feitas do governo. Temos que falar para aquelas pessoas, avisar, trabalhar, fazer esse trabalho de coelhinho como eles fazem. Eles têm o trabalho dentro dos templos, né? Mas tem o trabalho fora, para os amigos, familiares, nas redes sociais. Tem que se comunicar, porque senão nós corremos o risco saudável de reeleger o Lula novamente no ano que vem, mas, de repente, termos um Senado com maioria de extrema-direita, que simplesmente pode barrar medidas com mais eficiência do que a Câmara e pode começar a causar impeachment de ministro do Supremo, causando um caos social no próximo governo do presidente Lula. Não adianta a gente ficar reclamando, puxa vida, temos que fazer. Nós fazemos parte da comunicação do presidente Lula. Não eu aqui falando na forma, mas eu, cidadão, temos o nosso papel. Temos o nosso papel. Se é o que queremos, temos que participar. Participação política não é apenas votando, é falar na família, falar com os amigos, falar nas redes sociais, defender as suas ideias. Senão, é isso que a gente está vendo aí. Mesmo com tudo que o presidente Lula anda fazendo, se as eleições fossem hoje, mostrou a pesquisa Atlas Intel, o resultado final da disputa Lula com Bolsonaro seria quase igual, uma diferença de 2 pontos apenas separariam Lula de Bolsonaro, um homem que foi condenado e está preso. Condenado e preso. E não mudou nada, segundo a pesquisa Atlas Intel. Não mudou nada. Então, não adianta. Além da melhoria da comunicação do governo, temos que fazer a nossa parte, como fizeram, por exemplo, os leitores da Folha, reclamando com a Ombudsman sobre a cobertura do jornal.